Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Um feliz sábado, que eu estou gravando no sábado, um Shalom Shabbat, e que o Eterno continue lhe abençoando. Esse tema, as lutas dos servos de Deus, ele para mim é uma cura. Não no sentimento de ódio, não no sentimento de eu quero mal de alguém, mas naquilo que me fizeram passar. Eu estava conversando com o irmão Naldo sobre isso, que eu queria que Deus me curasse das coisas que me fizeram. E esse tema foi a cura. Então, quando eu estava fazendo o tema, eu chorei muito. Então, vou me segurar aqui para não chorar também. E eu quero que os irmãos, se alguém passou por algo que eu passei, não foi tudo, nem tudo que eu vou usar como mostrar. O que a Bíblia menciona, alguns pontos, eu passei. Mas muita coisa eu passei. E eu gostaria que esse tema fosse também aos irmãos um consolo. Esse é meu desejo. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Primeiro, o profeta Elias foi perseguido, se sentiu sozinho e ainda tentaram contra a sua vida. Bom, no meu caso, ninguém tentou, pelo menos até onde eu sei, tentar contra a minha vida diretamente. Mas perseguido e se sentir sozinho, isso foi o auge. 1 Reis 19,14 diz assim: E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. E só eu fiquei e busco a minha vida para me atirarem. Claro, sabemos que Elias não estava sozinho, mas ele não sabia que existiam pessoas vivas ainda, pelo menos que tinham o mesmo zelo que ele. Aonde eu moro, eu não sei se tem alguém com o mesmo zelo que eu, a ponto de pregar Bíblia na Bíblia e somente o que está escrito só da Escritura. Eu não sei. Se tem, temos que fazer um grupo no WhatsApp e vamos trocar figurinha. Vamos começar a se reunir. Mas isso é difícil, irmãos. É muito difícil nós que defendemos realmente a sola Escritura, Bíblia na Bíblia, e no mínimo somos perseguidos. Isso é o mínimo, tá bom? E muitas vezes, no meu caso, que só eu, com certeza deve ter outra pessoa, mas a gente sente às vezes essa solidão, né? Falo como homem, não como Deus me abandonou, não entenda por esse lado. Agora, a nossa segunda pessoa que vamos aprender das lutas que ele teve como ser um servo de Deus, agora é o rei Davi. E nosso primeiro item, acusado injustamente. 2 Samuel 16, versículos 5 a 8, dizem assim: E, chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e, saindo, ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E, amaldiçoando o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e este agora na tua presença, porque és um homem de sangue. Davi não fez nada contra a família de Saul. Ele foi acusado justamente. Quem segue a Bíblia, somente a Escritura, já foi acusado injustamente. Já fizeram falso testemunho contra ele. É uma coisa muito difícil, irmãos. É muito difícil passar por isso. Só quem passou na pele sabe. E se Davi, um homem segundo o coração de Deus, tentava seguir a Deus com o máximo que ele podia, que era um mesmo com seus pecados, seus defeitos, ele era íntegro, no sentido de ser um servo de Deus, mesmo com seus defeitos, nós também temos que passar por isso. Perseguido por inveja. 1 Samuel 18, 7 a 9. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se dignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Quantos de nós foram perseguidos por inveja? Muitas vezes por ser um bom profissional onde nós estamos, por ser muitas vezes um bom vizinho, um bom estudante.
E pessoas nos perseguem por inveja, nos prejudicam porque têm inveja de nós. Isso é uma coisa que, infelizmente, muitas pessoas passam. E nós estamos aqui falando de pessoas que vivem a sola escritura e pregam a sola escritura. Quantas pessoas que eu conheço, eu me incluo, foi perseguido por causa de inveja? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas isso dói, irmãos. E o que mais dói eram de pessoas que nos chamavam de irmãos. Muitas vezes, familiares nossos, parentes nossos, nos perseguem por inveja. Querem nos destruir por inveja. Um exemplo foi José. Eu nem coloquei aqui. Mas o José foi o maior exemplo. Que a família dele perseguiu ele. Os irmãos, no caso. É muito triste, irmão. É muito triste. Atentaram contra a sua vida. 1 Samuel 19, versículo 8 e 10. E tornou a haver guerra, e saiu Davi, e pelejou contra os filisteus, e feriu-os com grande matança, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado na sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu a parede com a sua lança. Porém fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Quando alguém tenta destruir a sua vida, não somente com matança, mas a pessoa te difamar a ponto de acabar com a tua imagem, também é destruir sua vida. A Bíblia diz que ele tem o espírito do diabo, o espírito maligno. Ah, mas a pessoa pode ser o que for. A inveja causa isso, ela dá brecha para o inimigo. Olha o nível que chegou Saul. E quantas pessoas hoje, dentro de igrejas, eu falo são as placas de denominacionais, que são tudo. Tem cargo A, cargo B, é isso, é aquilo, é um monte de coisa. Mas, infelizmente, deixaram a inveja entrar no coração, o ciúme entrar no coração, uma concorrência que não existe entrar no coração da pessoa, e a pessoa prejudicar a outra. Eu conheci uma jovem, que não vou citar nomes, que ela passou por uma perseguição tão grande onde ela trabalhava, que ela teve que mudar até de estado. O nível da perseguição que fizeram com essa menina. Por quê? Porque ela descobriu os podres da igreja onde ela congregava e trabalhava. O nível que chegou. É muito triste, mano. É muito triste. Agora vamos falar sobre Daniel. Tentaram destruir ele por inveja. Daniel 6, 4 a 6. Então os presidentes, os principais, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, pois ele era fiel e não se achava nele erro algum nem culpa. Então o homem de Deus, ele trabalha desse jeito. Ele é íntegro, correto, temente a Deus, se desvia do mal. É isso que está dizendo aqui, não tem erro nele. Mas, olha o que fizeram com ele. Versículo 5. Então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Foram usar, olha só o nível. Foram tentar chegar a Daniel no sentido de prejudicá-lo, usando a palavra de Deus, a lei do Deus dele. Olha o nível. Quantas pessoas hoje têm usado a palavra de Deus para prejudicar aquele que prega a verdade? Para prejudicar aquele que é íntegro, aquele que é correto, aquele que não faz parte da panelinha, que não defende coisa errada. Quantas pessoas, irmãos, que estão por aí caladas, sofrendo em casa? Eu conheci um rapaz, na verdade eu não cheguei a conhecer, né? Esse é modo de falar. Eu cheguei a conhecer uma história que um rapaz tirou sua própria vida porque foi perseguido dentro de onde ele congregava. Você consegue entender o peso disso, irmão? O peso disso é muito grave. Infelizmente, tem gente que usa a palavra de Deus, o seu cargo dentro de uma instituição religiosa para fazer isso. É muito triste. É extremamente triste. Versículo 6. Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram assim: Ó rei Dário, vive para sempre. Vamos entender o contexto, né? Daniel 6, 7 a 9.
todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, ou seja, um mês, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha o que eles usaram. O nível como essas pessoas são baixas. Como essas pessoas são usadas pelo diabo. Uma pessoa que para ter eu não tenho mentalidade que para fazer um negócio desse. Nem para a pessoa que mais me prejudicou na vida, não tenho capacidade para isso. Não sou mais do que ninguém. Mas isso aqui é diabólico. Isso aqui não é normal. 8. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, seria o decreto, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Versículo 10 e 11 de Daniel 6. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, né? E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, para Daniel, pode vir ler, ele não estava nem aí. Eu vou servir a meu Deus e seguir o que ele está dizendo. Sola Escritura. Aí as pessoas foram fazer o quê? Nós vamos pegar Daniel na sola Escritura. Porque ele só vive o que está escrito. E muita gente hoje, falsos cristãos, falsos líderes, pessoas que não conhecem a Deus, achando que conhecem, perseguem pessoas que só vivem só na Escritura, tentando usar a Bíblia ou alguém para prejudicar essa pessoa. Alguém talvez com influência. Isso acontece? Acontece. 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Versículos 12 e 13, Daniel 6. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edital real, disseram-lhe, porventura, não assinastes o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então respondeu o rei, dizendo-lhe, Daniel, que é um dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito o caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Versículo 14 a 16, Daniel 6. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então você percebe que tentaram usar da sola escritura de Daniel, da fidelidade de Daniel a obedecer a Deus em todos os aspectos que ele podia obedecer, contra ele. E a própria pessoa que tinha o poder falou: não é possível. Ele percebeu, o rei percebeu aqui, que eles tinham prejudicado Daniel. Quantas vezes pessoas tentam prejudicar aquele que prega a Bíblia, sola escritura, e as pessoas percebem que querem prejudicá-lo? Alguns ficam calados, outros tentam enfrentar para defender. É uma coisa impressionante isso aqui. 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel, e lançaram na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel, quem falou para Daniel foi o rei. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha só que coisa pesada. Quem foi que consolou Daniel? O rei. Isso é algo maravilhoso. Para você ver que o rei sabia, ele ouvia falar do Deus de Daniel. Daniel com certeza dava bom testemunho. Daniel 6, 19, 17 a 19. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou de trazer à sua presença instrumento de música. E fugiu dele o sono, porque ele sabia que fizeram isso para prejudicar Daniel. Lembrando que o rei não era cristão, ou o rei não era judeu. O rei não acreditava no nosso Deus verdadeiro, que é o Pai de Jesus Cristo. Ele não acreditava.
É interessante isso aqui. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Essa parte aqui não vai te chorar. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, o que isso aqui mostra? Que quando nós vivemos só da Escritura, queremos o real Evangelho, queremos obedecer a Deus como Ele deseja que nós estejamos obedecendo, quem é nosso juiz? Deus. Aqueles que nos prejudicam, aqueles que fazem mal contra nós, o próprio Deus gera sentença. O próprio Deus, por isso que a Bíblia diz: não nos vingueis, a vingança pertence a mim. Por que eu não fiz nada contra aqueles que me acusavam? Por que eu não devolvi na mesma moeda? Eu preferi imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquei calado diante dos meus acusadores. Deixei falar. Como até hoje deixo. Eu tenho provas que foi injustamente. Eu tenho prova que é tudo falso. E o que eles têm contra mim? Nada. O que eu tenho contra eles? Também nada. Eles vão se ver com Deus. Daniel 6, 23 e 24. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. Vamos entender. Quando uma pessoa prejudica um servo de Deus, toda a família dele é prejudicada. Até os filhos, até a esposa. Todos. E muita gente que está dentro de uma denominação religiosa persegue, difama, calunia, dá falso testemunho contra o próximo, por inveja, por algum motivo. Saiba de uma coisa: se você não se arrepender, mesmo que se arrependa, vai vir as consequências. Nada, ninguém sai impune. Deus perdoa o pecado, mas ele não tira a consequência. Por isso que tem muita gente aí padecendo, que é cristão, que não estão olhando suas ações. Acham que tem cargo, acham que são isso. Meu amigo, estrelinha não vai te salvar, não. Teus cargos nas igrejas não te faz melhor do que ninguém, não. Se você acha isso, você está pregando errado, o seu Deus é outro. Que o Deus que eu sirvo diz que não existe judeu nem grego. Todos são iguais. É isso que as pessoas não estão conseguindo enxergar. Só porque a pessoa tem um cargo, tem alguma coisa, para Deus não vale nada isso. Hoje qualquer um se diz ungido. Complicado, né? E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. O fim, se essas pessoas não se arrependerem, o fim dela e de sua família será trágico. Daniel 6, 25 a 27. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Seu reino não se pode destruir, e o domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas do céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Quando as pessoas nos perseguem, quando Deus faz a justiça, Deus é exaltado. Essa é minha cura. Por tudo que me fizeram passar, Deus é exaltado. Isso para mim não tem preço. Não tem preço. Graças a Deus por isso. Jeremias. Jeremias 19, versículo 14 e 15. Preso por fazer a vontade de Deus. Nós vemos em outros países acontecer, aqui no Brasil nem tanto.
né? Mas em outros países isso é muito comum, né? Mas mais a parte ali da Nigéria, aquele país ali que tem mais a perseguição mais pesada contra os cristãos, né? Desculpe, vindo pois Jeremias de Tofete, onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no ato da casa do Senhor e disse a todo o povo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre esta cidade, sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela, enquanto endurecer a sua cerviz, para não ouvir as minhas palavras. O que está acontecendo aqui? Deus mandou Jeremias falar uma palavra. No entanto, o povo não quis ouvir. Eu já escutei de casos que a pessoa foi pregar dentro de uma igreja e tiveram que chamar a polícia para tirar o pregador, porque o líder da igreja, não sei o que estava lá, a história faz tempo que me falaram. O rapaz que passou por isso já me falou, faz certo tempo, 2, 3 anos. Tiveram que tirar ele porque a igreja não concordou com o que ele pregava. É quase isso aqui. Se você está numa placa de igreja, você pregar contra o que ela acha que é verdade, você se meteu em confusão. Eles não estão lá pelo evangelho. Eles não estão lá por sola escritura. Eles estão lá pelo que eles acham. Por isso que eu sempre prego. 90% a 99% das denominações religiosas são tudo Babilônia. Tem tudo a mentira junto com a verdade. Infelizmente. E tem pessoas sendo enganadas. Tem igreja que só tem mentira. Esse aí nem se esforça. Né? Mas tem igreja que tem um pouco de verdade com muita mentira junto. Isso é perigoso. Jeremias 21:2. E passou o filho de Imé, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor, ouviu Jeremias que profetizava essas palavras. E feriu passou ao profeta, e o colocou no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Algumas traduções dizem que ele foi colocado no tronco para levar chibatada. Algumas traduções, né? Então você percebe que quando você vai pregar a verdade, na verdade, eles não gostam de ouvir. Eles perseguem, né? Agora vamos falar sobre uma senhora, Dona Maria, mãe de Jesus, né? Antes de começarmos a falar de Dona Maria, eu não estou aqui tentando exaltar Maria, não entenda por esse lado, tá? Maria, eu nunca vou ser mãe, então o que Maria passou, eu nunca vou passar. Só que não podemos desmerecer, né, as aflições que ela passou obedecendo à vontade de Deus. Não estou dizendo aqui que ela é imaculada, que ela foi para o céu, nada disso. Isso aí é dogma totalmente antibíblico. Vamos falar da Maria da Bíblia, do que a Bíblia fala dela, tá bom? Dor de ser mãe humana do Filho de Deus. Lucas 2, 41 a 44. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminaram aqueles dias. Ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. Lucas 2, 45, 47. E, como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvidos e interrogando-os. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e sua resposta. Lucas 2, 48 a 51. E quando o viram, maravilhavam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste isso para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procureis? Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreendiam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. O que a Bíblia está dizendo? Que Jesus honrava pai e mãe. Era sujeito. Só que a prioridade de Cristo era o Pai Celestial. Então, para uma mãe saber que ela está cumprindo a vontade de Deus, sendo mãe do Filho de Deus. Não estou aqui dizendo que ela é isso, não. Ela é uma mãe humana, pecadora, que precisa do Salvador. Lucas 2, ela fala isso. Tá? Lucas 1 também. Então é justamente esse ponto. Ela é só uma humana.
Parabéns por ter cumprido a missão dela. Nice, estou feliz por ela. Quem me dera casar com alguém estilo Maria, com as qualidades espirituais de Maria. Meu sonho. Acho que o sonho de todo cristão íntegro é esse, né? Mas, é só isso. Então, é justamente esse ponto. Para Maria não foi sido fácil. E eu nem vou entrar no mérito aqui, né, que eu vou aproveitar logo a slide para falar, que Maria viu seu filho sendo crucificado. Isso foi terrível para ela. Mas ela sabia que Jesus tinha que ser crucificado para salvar a humanidade. Mas não foi fácil para ela. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre a situação de Maria, porque eu não sou mulher. Então eu não consigo, nem pai. Então eu não consigo entender essa dor. Então eu não posso pregar uma coisa que eu não entenda. Tá? Por isso que posso futuramente fazer um estudo específico só sobre essa questão. Mas como não é muito minha praia, né? Não posso entrar muito em detalhe. Bom, agora vamos falar sobre Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entregue por inveja, Mateus 27:18, porque sabia que por inveja o havia entregado. Quantas pessoas nos perseguiram por inveja, como vimos anteriormente? Acusado de ser do diabo. Rapaz, isso aqui eu passei também. Mateus 12:22-24. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou, que o cego e mudo falava e vivia. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa o demônio, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Eu já fui chamado de ser acusado, né, do diabo e tal, mas o que eu acho interessante é que o ungido não fala na minha frente. Eu não entendo esses ungidos de hoje, né? Ungidos de Deus que fogem, que correm. Porque quando eu soube que o fulano lá me chamou disso, eu fui atrás dele para conversar com ele. E ele fugiu 3 vezes, né? É impressionante, é muito impressionante isso, né? Na hora de falar mal, de julgar, de falar besteira, ele é ungido, ele é homem. Na hora que eu vou conversar com ele para ele não fazer mais isso, ele corre. Eu não ia fazer mais intenção, eu ia conversar com ele, abrir a Bíblia e mostrar, irmão, se converta. É isso que um pregador faz. Agora vamos continuar no contexto. Mateus 12:25-28. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os expulsa então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Eu ia conversar com essa pessoa, essa passagem. Para mostrar. Se ele diz que eu sou filho do diabo porque eu prego numa coisa que ele não crê, ele vai ter que abrir a Bíblia e mostrar que eu estou errado. Eu ia levar a Bíblia e mostrar que eu estou pregando Bíblia na Bíblia. Mas infelizmente, né, esses ungidos de hoje em dia, só decepção é a vida. Testemunha falsa, Mateus 26, 59-61. Eu acho que eu não passei por isso. Se teve alguém testemunhando falsamente contra mim, eu não fiquei sabendo. Ora, os principais sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. No caso hoje, eles não vão chegar a esse ponto. No caso, eu conheço pessoas que passaram por falsos testemunhos para serem expulsas da igreja. E esse falso testemunho que vamos ver aqui não foi falsa. Eles pegaram uma informação e falaram outra. Tipo, deturparam, mudaram alguma coisa da ideia ou deixaram de contar tudo. Tá? E não achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não achavam. Mas, por fim, chegaram duas testemunhas falsas. A gente que prega a verdade só da Escritura, não adianta tentar encontrar mau testemunho na gente. Vocês não vão conseguir. Não vão conseguir porque nossa prioridade única na vida é Deus. E o que está escrito? Ah, eu não sou melhor do que ninguém. Nunca quero ser, nem pretendo ser. Eu sou eu. Você siga Jesus. Siga o que está escrito. Ele é o exemplo. Nunca se esqueçam disso. Esse é o foco. E disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e edificá-lo em 3 dias. Realmente Jesus disse isso, mas não pegaram o contexto todo.
Então, muitas vezes, quando as pessoas passam por falsas testemunhas, não é porque a pessoa às vezes está inventando tudo. Ela pega uma meia palavra da pessoa e começa a inventar coisa, né? Acusado de blasfêmia. Isso aqui eu já até perdi as contas de quantas vezes eu já passei por isso. Mateus 26, 64 e 66 dizem assim: Disse-lhe Jesus: Tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre a nuvem do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvides agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo sério, é réu de morte. Quando você vai desmascarar um falso profeta, abrindo Bíblia na Bíblia, e você mostra que ele prega heresia, que ele prega errado, que ele segue as vozes da cabeça dele, ou que a denominação dele acha que é bíblico, muitas vezes alguns fazem showzinho. Eu já passei por situações que eu fui conversar com o rapaz sobre a Bíblia, o cara fez show, gritou comigo, me xingou, me ofendeu, e no final disse que ele tinha uma Espírito Santo e eu não tinha. Teve um outro que eu fui conversar, fui mostrar biblicamente que ele estava errado, ele respondeu para mim: Você está falando sozinho. Eu não vou, eu estava no WhatsApp, não vou ouvir teus áudios. E eu abrindo a Bíblia para ensinar para ele. Eu falei: Beleza, irmão, fica em Deus, fica com Deus, tchau. Eu não tô nem aí, não quer ouvir a Escritura, eu não tô nem aí. Acha, eu não sou Jesus, não é babá, não vou ser babá, irmão. Eu não vou ser babá. Vocês nunca viram aqui nenhuma pregação pedindo like, nada disso. Nenhuma TikTok, Kawaii, YouTube não é monetizado. E pode ter anúncio, eu acho que tem, não sei se tem anúncio. Se tiver, eu não ganho um centavo por isso, porque de graça eu recebi, de graça eu vou dar. E quando eu faço uma pregação, quando eu vou fazer algum evangelismo em alguma cidade, eu tiro do meu bolso. Eu não admito, porque eu peço para Deus me abençoar para que eu consiga fazer isso. Essa é a história. Eu abro mão de o que tiver que abrir para guardar para poder fazer o trabalho, né? Vamos lá. Então, além do showzinho, né? Jesus falou a verdade, mas a liderança não acreditava. Então, quando nós que pregamos só a Escritura vamos levar a mensagem do Evangelho, só a Escritura, o líder não entende, é cego, guiando cego, acha que alguma coisa só porque tem um diploma, quem matou Jesus foram quem tinha diploma. Aí sabe o quê? É blasfêmia. Complicado. Fazer Jesus tropeçar em palavras. Eu também não passei por isso aqui não, graças a Deus. E se alguém tentar fazer isso, vai ter que suar muito, porque eu estudo muita Bíblia que é para justamente não cair nessa. Mateus 22, 15 a 18. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreendiam alguma palavra. Ou seja, a pessoa pregar aquilo que não está escrito. E contra o que está escrito. Eu não faço isso. Eu não faço. Para fazer uma pregação aqui para os irmãos, eu oro a Deus, peço a Deus direção para não pregar heresia aqui. Tomo muito cuidado. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Diz não, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é a esfinge essa inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixando-se retirar. Então, quando a pessoa vem perguntar alguma coisa para mim em qualquer lugar, vamos abrir a Bíblia. A minha opinião não interessa. Eu sou servo, o Elohim, né, o Eterno, ele é o nosso Deus. Eu tenho o nosso Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. A única interseção entre Deus e os homens. Eu tenho que seguir o que está escrito. Só isso. Não, mas veja só. Não tem veja só. Não, mas não tem mais. Não tem nada. Se eu não sei, eu vou dizer para o irmão: Irmão, isso aqui eu não sei responder. Isso aqui eu não sei te explicar.
Eu tenho humildade para falar isso aqui, eu não sei. Não tem nenhum problema. Eu não sou arrogante. Não tenho problema com isso. Se eu não sei, eu falo, não sei. Tá? O que Jesus disse sobre esse assunto, sobre as perseguições, né, dos justos? Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, que quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disseram todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso lado nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, quando eu passei por tudo isso, eu percebi que eu estava no caminho certo. Muitas vezes nós não percebemos, irmão. A gente não cai em si. Esse é o ponto principal. Muita gente hoje se diz, eu sou perseguido. Eu falo, não é perseguido. Você quer ver um exemplo? Uma vez eu fui conversar com algumas pessoas, não vou dizer a denominação religiosa. Eu fui falar, isso aí está sendo pregado errado. Isso aí não é bíblico. Ah, você está me perseguindo. Oi? Só porque eu discordo de você, eu abro a Bíblia, eu estou te perseguindo? Aí eu falei para as pessoas, eu mandei prender vocês? Não. Eu inventei coisas de vocês? Não. Eu menti algo contra a honra de vocês? Não. Então não estou perseguindo. Vocês não têm muito cristão que não sabe a diferença entre discordar de opinião e perseguição. E muitos se fazem de vítima. Tem membros de algumas igrejas aí que eu até tenho dificuldade para conversar. Porque eu não tenho paciência para vitimismo. O cara defende o que não está nem escrito na Bíblia. E eu falo que isso não é bíblico, já estou perseguindo ele. É uma coisa assim, é para rir. É para rir, porque chorar não dá. E para encerrarmos, João 16, de 1 a 3. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Bom, eu nunca fui expulso de nenhuma denominação religiosa, né? Quando eu fui perseguido em algumas denominações, mas eu não fui mais. Não quis mais saber e fiquei para lá. Não tenho raiva de ninguém, não. Fica tranquilo com isso. Mas tem gente que foi. Eu conheço gente que foi expulsa de várias nações religiosas porque estão pregando Bíblia na Bíblia, enfrentando os falsos ensinos das placas das igrejas. Vem a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Vai chegar um momento que os cristãos falsos vão perseguir os cristãos verdadeiros. Quem persegue cristão é cristão. A realidade é essa. E isto vos farão porque não conhecerão o Pai nem a mim. É isso que acontece. Quando uma pessoa vai mostrar, não estou falando só de mim, não. Quando uma pessoa vai mostrar Bíblia na Bíblia, sola escritura, com sola escritura, e essa pessoa persegue ela, difama, calunia, injúria, tenta destruir a imagem, a tudo da pessoa, o que a Bíblia diz? Não conhecem a Deus nem a Cristo. Meus irmãos, que Deus abençoe, que o mesmo consolo que eu tive preparando essa pregação, em prantos, chorando, também possa alcançar você. Deus abençoe. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.